fuel, give me fire, give me that which I desire. Fala galera, olha quem voltou! Adivinha quem voltou? Duvido vocês adivinhar. Fui eu! Galera, esse vídeo aqui é para falar para vocês sobre análise dimensional, tá bom? É um conteúdo essencial aí para quem tá desde o primeiro colegial até no último ano de faculdade. Análise dimensional é muito importante, tem que saber fazer. Quem é das ciências exatas tem que saber fazer análise dimensional, galera. Perdoem a qualidade do áudio, eu tive um problema aqui com o microfone, mas espero que vocês gostem aí do conteúdo, beleza? Então, se você quer aprender análise dimensional, vou ensinar o segredo hoje para vocês da análise dimensional, tá bom? Vou ensinar o segredo da análise dimensional. Fica comigo até o final do vídeo, pega firme nos estudos e tamo junto! Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Fala galera, e aí, estamos de volta então. Vamos falar hoje de análise dimensional, o método de fazer cálculo, tá? Eu costumo dizer o seguinte, você aprende regra de 3, é a mesma coisa que você aprender a andar. E aprender análise dimensional é a mesma coisa que aprender a andar de bicicleta. Você vai do ponto A ao ponto B, né? De um modo muito mais rápido e mais fácil. Você vai de bicicleta muito mais rápido e mais fácil do que você fosse a pé, né? Andando. Mas é mais fácil aprender a andar a pé do que aprender a andar de bicicleta. Então, a gente sempre vai, né, exigir da gente um pouco mais de estudo, análise dimensional, mas depois que você aprende, você resolve tudo mais rápido. Análise dimensional é um conteúdo essencial para quem está desde o primeiro colegial até o último ano da faculdade, tá, galera? Veja se já aconteceu isso com vocês, ó. Seu professor de matemática, de física, química, demonstrou a origem de uma fórmula e você não tinha ideia de onde veio, você literalmente boiou na matéria, ou você não entendeu de onde saiu uma determinada unidade de medida para fazer um determinado cálculo, né? Ou ainda, quando você faz um cálculo, né, de análise dimensional, você não sabe por onde você começa, quem é o valor que vai em cima, quem é o valor que vai embaixo, quem é a unidade de medida que vai em cima, quem é a unidade de medida que vai embaixo, né? O meu objetivo hoje é sanar essas dúvidas, é fazer você realmente aprender a fazer análise dimensional. Então, seus problemas acabaram. Seu Creyson está aí para ajudar a gente. E eu vou ensinar para vocês o segredo da análise dimensional, tá? The Secret. Galera, eu vi mais de 30 vídeos no YouTube. Eu encontrei apenas 2 que falam alguma coisa do segredo da análise dimensional, que é o fator de conversão ou o fator de equivalência, mas nenhum deles ensina a fazer, ensina a usar, mas ensina a fazer, tá? Então, se você quer aprender análise dimensional, vamos dizer, 101, né? O início, a base da análise dimensional é o fator de conversão e eu vou ensinar vocês a fazerem o fator de conversão para vocês nunca mais terem dificuldade de resolver qualquer exercício de análise dimensional. O fator de conversão, o fator de equivalência, nada mais é que uma grandeza A sobre uma grandeza B, e isso necessariamente não é uma divisão, é uma equivalência. A está para B, e isso é equivalente a eu dizer que a grandeza B está para a grandeza A. Não necessariamente a divisão de A por B é igual a B por A. Vejam que nós não estamos utilizando o sinal de igual, nós estamos utilizando o sinal de equivalente. Então, essa razão é equivalente a essa. Não é igual, é equivalente. Prestaram atenção? Esse é o segredo da análise dimensional. Entender esse fator de equivalência. Bom, aí você vai me perguntar, como que eu faço esse fator de equivalência aplicado à análise dimensional? Então, nós temos a técnica básica para resolver qualquer cálculo de análise dimensional, que é a grandeza desejada, a grandeza que eu quero obter, ela tem que ser igual ao valor da grandeza dada, que isso aqui vai ser dado na questão, no exercício, ou no que eu quero converter, vezes o fator de equivalência, veja ele aqui, né? Aqui nós temos o fator de equivalência. Esse fator de equivalência ele tem que ter o valor da grandeza desejada em cima e o valor da grandeza dada embaixo. Por quê? Para que eu possa efetivamente cortar as grandezas dadas. Veja, eu corto essa grandeza e corto essa grandeza.
O resultado aqui, eu vou multiplicar esse valor por esse valor e dividir pelo valor de baixo. E vou ficar, finalmente, com o valor da grandeza desejada. Então, é assim que eu aplico o fator de equivalência. Isso aqui é o que eu vou ter posteriormente, né? Valor vezes valor da grandeza desejada. E essa grandeza desejada vai me dar um resultado, né? Galera, mas como? Como que eu chego nesse fator de equivalência? Então, veja lá, ó. Como chegar no fator de equivalência? De modo prático, vamos pegar aí, para converter 1.680 minutos em horas. Então, eu vou demonstrar para vocês como que eu faço o fator de equivalência em cima de um exemplo prático, tá? Primeira coisa que eu faço é perguntar por exercício. Qualquer exercício de análise dimensional que você topar, você vai perguntar por exercício. O que o exercício quer? Então, ele quer, e o que ele quer com base em quê? Então, vamos lá. O que o exercício quer? O exercício quer número de horas. Então, o número de horas vai ser a nossa grandeza desejada. E ele quer número de horas com base em quê? Ele quer número de horas com base em 1.680 minutos. Então, isso é a grandeza dada. Então, uma vez que nós temos a grandeza dada e a grandeza desejada, nós vamos jogar lá na técnica de resolução de exercício de análise dimensional. Grandeza desejada é igual o valor com a grandeza dada vezes o valor com a grandeza desejada dividido pelo valor da grandeza dada. Vamos ver isso aí novamente. Então, pegando o valor anterior, né, aqui desse modo prático. Qual que é a grandeza desejada? A grandeza desejada é aquilo que eu quero obter. Eu quero obter horas. E a grandeza dada são os minutos. Para eu fazer essa conversão de hora para minuto, eu faço vezes o fator de equivalência. Como que eu chego nesse fator de equivalência? Eu vou estabelecer uma relação lógica de equivalência entre essas duas grandezas. A gente sabe que 1 hora está para 60 minutos, assim como 60 minutos está para 1 hora. Essa divisão não é verdade, porque não é uma igualdade, mas é um fator de equivalência verdadeiro. Por quê? Porque isso é equivalente. 1 hora equivale a 60 minutos equivalem a 1 hora. Então, veja, um fator de equivalência é diferente de uma divisão, de uma fração. Então, o que nós temos? Nós temos uma equivalência entre hora e minuto, de 1 para 60. O que eu vou fazer com esse fator de equivalência? Eu vou escolher aquele que melhor satisfazer a minha necessidade. Então, se eu tenho minutos aqui, e minuto é a grandeza dada, que é o que eu quero eliminar, então eu vou usar o fator de equivalência que eu tenho minuto na parte de baixo, que é o primeiro, da esquerda. Então, eu vou projetar esse fator de equivalência aqui. Olha lá. Grandeza em horas, 1.680 minutos, vezes 1 hora por 60 minutos. O que eu fiz aqui? Projetei esse fator de equivalência aqui no cálculo. Agora ficou fácil. Eu elimino as grandezas minutos, eu corto as grandezas, vou ficar só com a grandeza hora, que é o que eu quero. E eu vou ter 1.680 vezes 1 dividido por 60. Meu total de horas, então, valor final, 28 horas. Então, 1.680 minutos é igual a 28 horas. Ok? Vamos mais um exemplo. Qual é a capacidade calorífica em quilocalorias? Vejam só, em quilocalorias de um ar-condicionado de 9.000 BTU, sabendo que 1 BTU é igual a 1.054,4 joules e 1 caloria é igual a 4,2 joules. Mais uma vez a gente pergunta para o exercício. O que o exercício quer? Bom, o exercício pergunta qual é a capacidade calorífica em quilocalorias. Então, qual é a pergunta? Então, o que ele quer é a capacidade calorífica em quilocalorias. Então, essa é a grandeza desejada. Sabendo que, de um ar-condicionado de 9.000 BTU, então ele quer a capacidade calorífica em quilocalorias com base em 9.000 BTU. Então, essa é a grandeza dada.
Então, ou seja, de BTU eu vou ter que chegar em quilocaloria. Concordo? Então, vou usar a técnica da análise dimensional, que consiste em fazer grandeza desejada igual grandeza dada vezes grandeza desejada sobre grandeza dada. Qual é a grandeza desejada aqui? Calorias. Qual é a grandeza dada? BTU. Agora eu faço esse valor de BTU vezes os fatores de equivalência das demais unidades de medida, das demais grandezas equivalentes, dos demais dados do exercício, ok? Como que eu vou fazer isso? Fazendo os fatores de equivalência. Então, o primeiro passo, grandeza desejada, que é as quilocalorias, igual grandeza dada, que foi BTU, vezes os fatores de equivalência. Esses fatores de equivalência eu vou fazer e vou organizá-los aqui na fórmula da maneira que for mais conveniente para mim. Então, vamos lá. Como eu vou chegar nos fatores de equivalência que eu quero? Vou, a partir dos dados de exercício, fazer os fatores de equivalência. Primeiro fator de equivalência, BTU. 1 BTU é igual a 1054,4 joules. Então, 1 BTU está para 1054,4 joules, assim como 1054,4 joules está para 1 BTU. Então, essa razão é equivalente a esta razão. Então, eu já tenho aqui um fator de equivalência entre BTU e joule. Próximo fator de equivalência, caloria e joule. Uma caloria está para 4,2 joules, assim como 4,2 joules está para uma caloria. Essa razão é equivalente a essa razão. E nós temos uma terceira que está escondida aí no exercício, né, que é a quilocaloria. Lembra, esse K aqui, o prefixo da unidade de medida K, significa quilo, e quilo é vezes 1000, vezes 10 ao cubo. Então, vamos colocar aqui que uma quilocaloria é equivalente a 1000 calorias, e 1000 calorias é uma quilocaloria. Beleza, Tim. Como que eu vou aplicar esses fatores de conversão no meu exercício? Então, olha lá. De novo, qual é a capacidade calorífica, que eu quero saber, capacidade calorífica em cacau, de um ar-condicionado de 9.000 BTU, grandeza dada, 9.000 BTU, sabendo esses dados. Então, vamos lá. Vou olhar novamente para os fatores de equivalência. Agora, eu vou pegar essa fórmula aqui e vou desmembrar ela com os fatores de equivalência. Qual fator de equivalência que eu vou olhar primeiro? Vejam, se eu estou começando em BTU, eu vou passar para joule, eu vou olhar primeiro para esse fator de equivalência. Então, se eu começo em BTU, eu preciso eliminar a grandeza BTU. Então, para eu eliminar uma grandeza, eu tenho que pegar um fator de equivalência que essa grandeza está embaixo. Então, nessa relação de equivalência, eu não posso pegar o da esquerda, eu vou pegar o da direita. Então, eu vou pegar isso aqui e projetar lá na fórmula. 9.000 BTU vezes 1054 joules sobre 1 BTU. Isso vai me permitir que eu elimine a grandeza BTU. E depois eu vou ter que eliminar a grandeza joule. E aí eu vou usar essa relação para eliminar a grandeza joule. Joule vai estar em cima, então eu vou ter que usar um fator de equivalência que joule fique embaixo. Então, eu vou passar de joule para caloria através desse fator de equivalência aqui. Uma caloria corresponde a 4,2 joules. E aí eu projeto lá no exercício. Uma caloria sobre 4,2 joules. Esse movimento faz com que eu possa eliminar as grandezas joule. E um terceiro movimento eu preciso fazer para eliminar calorias. Por quê? Porque eu quero obter quilocalorias. E se caloria está em cima no slide anterior, se caloria está em cima, eu preciso pegar um fator de conversão que caloria esteja embaixo. Então, nessa relação de equivalência, eu não posso usar esse aqui. Eu tenho que usar esse. Por quê? Porque a caloria está embaixo. Então, eu escolho aquele que for mais conveniente para mim. Uma vez que eu tenho feito o fator de equivalência, eu escolho usar no meu cálculo de análise dimensional aquele fator que for mais conveniente. Então, esse é o mais conveniente porque calorias está embaixo. Então, eu vou projetar lá agora no exercício. Então,
uma caloria está sobre 1.000 calorias. Uma quilocaloria sobre 1.000 calorias, né? Mas lembrando que a gente pode chamar isso aqui de caloria ou quilocaloria, tá? Também tá certo. Então vamos lá. Com esse cálculo, eu estou com a minha análise dimensional montada, pronta, galera. Tudo que eu tenho que fazer aqui é eliminar as unidades de medidas, de cima com a de baixo. Então, BTU elimina com BTU, Joule elimino com Joule, caloria elimino com a caloria e me sobra a única unidade de medida que eu quero, que é quilocaloria. Depois disso, acabou a análise dimensional. Agora o resto é matemática básica e simples que você pode fazer aí na sua calculadora, né? Lembrando que quem trabalha com análise dimensional geralmente trabalha com calculadora científica, a menos que você esteja no ensino médio, né? E aí, no ensino médio regular, né, você precisa manjar dos Paranauê para fazer esses cálculos aqui mais rápido possível, para economizar tempo aí no seu Enem, no seu vestibular, mas ainda assim é muito mais rápido do que a regra de 3. Bom, então vamos lá, nós vamos ter isso aqui, galera, ó. Quilocaloria, que é a unidade que eu quero, vai ser 9.000 vezes 1054,4 vezes 1 vezes 1, né? Dividido por 1 vezes 4,2 vezes 1.000. Isso aqui vai dar esse valor aqui, dividido por 4.200, que vai dar um valor total que eu fiz aqui, 2.259,43 quilocalorias. Galera, a análise dimensional acaba aqui. A dificuldade de montar o cálculo, a conta, acaba aqui. O resto, a calculadora faz, você faz, certo? O resto é matemática simples e básica, é multiplicação e divisão. Montar o cálculo e sair com a unidade de medida, que é o mais importante, está aqui. Beleza? Então, vejam, eu dei um exemplo inicial com com um fator de conversão para converter, né? E agora eu dei com 3. Então, eu vou passar mais um exemplo aí, né? Com 3. Antes disso, a gente pode fazer também, antes ou depois, o caminho, né? O caminho do exercício. Qual foi o caminho que eu persegui aqui, o caminho que eu fiz para chegar até em quilocaloria? Da unidade dada, da grandeza dada, que foi o BTU, eu converti para joule, de joule eu converti para caloria, e de caloria eu converti para quilocaloria, certo? Então, vejam, foram 3 movimentos de BTU para joule, e aí eu elimino o BTU. De joule para caloria, e aí eu elimino o joule. De caloria para quilocaloria, e aí eu elimino caloria e fico só com quilocalorias, certo? Então, foram 3 movimentos aqui que eu fiz no meu cálculo. Lembra, para cada setinha, se você quiser fazer, né, o caminho do exercício, você tem que lembrar que para cada setinha você tem que usar um fator de conversão. Então, essa setinha corresponde a esse fator de conversão, essa setinha a esse fator de conversão, essa setinha a esse fator de conversão. Até que eu obtenha na parte de cima a grandeza definitiva que eu quero. Bom, desse modo, galera, eu tenho mais um exemplo aí para passar para vocês. Eu vou dar um exemplo agora que nos remete a ciências bioquímicas, ciências farmacológicas. Isso aqui é muito usado em enfermagem também, a análise dimensional muito usada em enfermagem também para cálculo de teor de medicamento em soro, quanto de soro vai ser aplicado no paciente em gotas por minuto e assim por diante, tá? Vejam, a análise dimensional ela passa por todas as disciplinas, galera, das ciências exatas. Quem é das ciências exatas tem que saber fazer análise dimensional. Então vamos mais para esse exemplo aqui. O antibiótico líquido possui 5 gramas de penicilina em 200 ml de solução. Determine a massa de penicilina em miligramas, contida na dose de 1 colher de chá desse antibiótico. Adote 1 colher de chá igual a 5 ml. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é perguntar para o exercício. O que o exercício quer? Ele quer, então, que você determine a massa de penicilina em miligramas. Então, ele quer massa de penicilina em miligramas, a nossa grandeza desejada. Com base em quê? Com base na dose de 1 colher de chá. Então, essa é a grandeza dada. Vamos aplicar lá
na nossa técnica de resolução de análise dimensional, grandeza desejada é igual a grandeza dada vezes grandeza desejada pela grandeza dada. E assim vamos aplicando por diante até nós chegarmos na unidade desejada. Bom, então aqui estão os fatores de equivalência que podem ser feitos a partir dos dados desse exercício. Então, qual é o primeiro? Colher de chá. Uma colher de chá é equivalente a 5 ml. Informação que está aqui, uma colher de chá desse antibiótico, adote uma colher de chá igual a 5 ml. Bom, então, obviamente, se eu quiser escrever o caminho aqui para a resolução desse exemplo, eu tenho que primeiro converter de colher de chá para ml. A outra grandeza que eu tenho que tem ml, a outra relação, né, de equivalência que eu tenho ml é entre ml e grama, então eu vou ser obrigado a passar de colher de chá para ml e de ml para grama. E posteriormente de grama para miligrama, que é um fator de equivalência escondido aí, mas que todos nós estamos cansados aí de saber, né? Bom, então veja, eu vou escolher esse fator da direita, nessa relação, para quê? Para aplicar na fórmula. Por quê? Porque se o que eu quero eliminar é a primeira grandeza dada, que é a colher de chá, eu tenho que pegar um fator de equivalência que eu tenho colher de chá embaixo. Posteriormente, a única relação aqui das três que eu tenho colher de chá é aqui. E aí eu tenho que pegar a que estiver embaixo. Então, nessa relação de equivalência, 5 ml são equivalentes a uma colher de chá está embaixo. Então, é essa que eu vou selecionar. Vou multiplicar por um fator que tenha, agora que eu tenho ml em cima, um fator que eu tenho ml embaixo. Então, nessa relação, qual que é? O da esquerda ou da direita? Só pode ser o da esquerda, porque é o que tem ml de xarope embaixo, né? Então, aqui eu estou fazendo o primeiro movimento, aqui o segundo movimento. Então, estou passando de colher de chá para ml e depois de ml para grama. E, por último, de grama para miligrama. Lembrando que se grama ficou em cima, eu tenho que eliminar com grama que tem embaixo. Então, vai ser esse fator aqui de equivalência. Então, olha só, movimentos que eu fiz aqui. Qual foi o caminho que eu usei para resolver, para fazer os fatores de equivalência? Colher de chá eu passei para ml, de ml para grama e de grama para miligrama. Como fica isso aqui na fórmula? Miligrama unidade desejada, grandeza dada colher de chá. Então, de colher de chá eu tenho que multiplicar por um fator de equivalência que eu tenho a colher de chá embaixo. Então, vai ser esse aqui. Ou eu posso, por simples dedução, saber que se uma colher de chá tem 5 ml, eu faço vezes 5 ml sobre uma colher de chá. Mas se você está aprendendo análise dimensional agora e tem um pouco de dificuldade, eu sugiro que faça esses fatores aqui de equivalência, tá? Se você fizer dessa maneira, você pega os que você selecionou e multiplica um pelo outro, acrescentando aqui na fórmula, como eu fiz aqui. Então, uma colher de chá vezes 5 ml sobre uma colher de chá, isso vai me permitir que eu elimine a grandeza da colher de chá. Depois, ml com ml e grama com grama, sobrando somente a unidade de medida desejada, que é miligrama. Aqui eu vou ter 1 vezes 5 vezes 5 vezes 1000, 1 vezes 200 vezes 1. Isso aqui vai me dar 25.000 miligramas por 200. Lembrando que embaixo de 200 não tem nenhuma unidade de medida, porque todas foram canceladas, só sobrou a unidade de medida de cima, que é miligramas. E o resultado aqui vai me dar 125 miligramas. Tá joia? Então, eu dei aqui para vocês 3 exemplos, galera, e mostrei como se faz os fatores de conversão, fator de equivalência. É o método mais prático, mais simples de aprender a fazer análise dimensional. No próximo vídeo, eu vou passar para vocês conversões que tenham relações, unidades de medida que tenham relação entre grandezas. Por exemplo, grama por litro, metros por segundo ao quadrado, grama por ml, né? Grandezas compostas, tá? É um pouquinho mais elaborado, mas a base é a mesma. Se você aprender a fazer isso aqui na análise dimensional, o resto fica fácil, tá bom? Então, obrigado aí pela atenção de vocês.
se inscreve no canal, dê um joinha, essas coisas de YouTube aí, e tamo juntos até o próximo encontro.